No início da temporada 2025, uma das maiores curiosidades em relação ao Flamengo girava em torno das escolhas de Filipe Luís para o setor ofensivo. No empate sem gols contra o São Paulo, ocorrido no domingo em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, o técnico optou por testar dois esquemas distintos ao longo da partida. O objetivo era claro: observar possibilidades e encontrar a melhor configuração para a equipe. Contudo, a ausência de um centroavante de ofício chamou a atenção. Pedro permaneceu no Rio de Janeiro, ainda em processo de recuperação de uma lesão, enquanto Juninho, recém-contratado do Qarabag, seguiu direto do Azerbaijão para o Brasil. Entre os destaques do jogo, o posicionamento de Alcaraz despertou curiosidade. O meia foi adaptado como atacante e, em alguns momentos, funcionou bem como um falso 9, desempenhando um papel interessante no ataque, ficando claro que se tornou uma excelente alternativa de jogo para a equipe do Flamengo, sendo o principal achado de Filipe Luís durante a pré-temporada. Filipe Luís posicionou Matheus Gonçalves ao lado do argentino no centro, com Bruno Henrique atuando aberto pela esquerda. Já Gerson, desempenhando uma função mais pela direita, manteve a boa sinergia com Wesley naquele setor. Faltava um atacante no elenco, então aproveitei para fazer alguns testes. Usei o Alcaraz como atacante, algo que ele já fez em outros clubes, mas nunca tinha feito sob meu comando, explicou Filipe Luís após a partida. Apesar de um início promissor, com boas movimentações de Alcaraz e Matheus Gonçalves, a dupla perdeu impacto após os primeiros 15 minutos. Bruno Henrique também teve uma atuação discreta, frustrando expectativas de vê-lo atuar mais centralizado, algo que já foi uma alternativa eficiente em temporadas passadas. Filipe Luís destacou que Bruno Henrique é mais eficiente aberto, explorando espaços e finalizando em velocidade. O Bruno não é um falso 9. Ele é um jogador rápido, que ataca os espaços e se sente mais confortável atuando aberto. Mesmo assim, ele tem capacidade de jogar por dentro, como já vimos em 2019, quando rendeu muito bem nessa função e avaliou o treinador. O Flamengo teve seus melhores momentos nos primeiros e nos últimos 20 minutos do jogo. As jogadas ensaiadas em cobranças de escanteio, lideradas por De La Cruz, também foram um ponto positivo, apesar de não resultarem em gols. Com o elenco ainda em fase inicial de recondicionamento físico, os erros técnicos foram inevitáveis. Gerson, ao final do jogo, comentou sobre as dificuldades enfrentadas. É o primeiro jogo. Estamos com as pernas um pouco pesadas. Errei lances simples, mas isso faz parte do processo de recuperação de ritmo. No segundo tempo, Matheus Gonçalves foi o único titular mantido, mas acabou substituído por Pablo Lúcio aos 15 minutos. Filipe Luís experimentou diferentes combinações no ataque, já que Arrascaeta ainda não estava disponível após passar por uma artroscopia no joelho. Luís Araújo foi testado como uma opção centralizada, mas também alternou posições com Pablo Lúcio e outros jogadores, em um cenário de constantes mudanças táticas. Cleiton, que integrou o elenco da pré-temporada de última hora, teve uma atuação segura. João Vitor e Pablo Lúcio, mesmo jogando fora de suas posições habituais, também deixaram boas impressões. Apesar das dificuldades em alguns setores, como a falta de profundidade pelos lados do campo e a fragilidade do meio, o primeiro tempo trouxe indicativos de um time base para Filipe Luís. A chegada de Juninho, com características de um centroavante tradicional, promete reforçar as opções ofensivas, algo que o técnico vê com otimismo. Juninho é um jogador que atende exatamente ao que nosso modelo de jogo pede. Ele vai nos ajudar muito, tem ambição e eleva o nível do elenco. O próximo desafio do Flamengo será contra o Volta Redonda, no sábado, em Brasília, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Com apenas um ponto conquistado em 3 rodadas, o rubro-negro precisa reagir para melhorar sua posição na tabela. Além disso, a equipe já se prepara para a final da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo, um confronto que promete testar a evolução do trabalho de Filipe Luís neste início de temporada. Cebolinha provavelmente já deverá estar à disposição do treinado, já que está em processo final de recuperação.